E eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. E eu te levo comigo, te levo comigo, amado, amado, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Vamos juntos, céu. Eu te levo comigo, amado. Vamos mais forte, levante suas mãos. Eu te levo, eu te levo comigo. Sim, Jesus, nós te amamos. Você é a missão dos nossos olhos. Você é a ambição do nosso coração. Todos os dias das nossas vidas, nós desejamos direcionar a você, Rei da Glória. Não há nada que fascine as nossas vidas. Não há nada que nós desejamos mais do que a você, Jesus. Por isso, nessa noite, seja adorado, seja desejado, seja entronizado, seja devotado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Sabe, enquanto eu estava ali embaixo, isso é muito louco, isso é muito estranho, mas eu vi como se o Senhor estivesse colocando sal nas nossas bocas nessa noite, causando sede em nós. Eu não sei quantos estão prontos para isso. Eu não sei o quanto você tem de desejo, mas sabe, Deus deseja se manifestar no nosso meio hoje. No reino de Deus existe, se eu posso dizer isso, existe uma moeda de troca. A nossa fome, a nossa sede produz a manifestação da presença e da glória de Deus. Eu tenho um esboço, meu irmão, mas eu cansei de cultos iguais. Eu cansei de limitar o Espírito por conta do meu intelecto, e aí eu produzi o culto que eu desejava viver. Mas Deus tem um culto nessa noite que Ele deseja ofertar a sua presença manifesta para nós. Quantos estão prontos para isso? Queria que você só por mais um pouco fechasse seus olhos. Espírito de sabedoria e de revelação, caia sobre nós. Espírito de sabedoria e de revelação, caia agora sobre nós. Mangalanga sorigis, lengorim basanga tokorobo shoring, angsigo roforo masanta cole, rango shokobra masakatas, riosa mankisha, rogo chokoro fotseremas. Nós consagramos essa noite, Jesus. Nós nos doamos completamente, inteiramente a você, Jesus. Conduza-nos nessa noite. Leva-nos ao lugar onde você deseja, não ao lugar onde nós queremos, não o culto que nós desejamos, mas o lugar que você deseja nos levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queria que os meninos, se eles puderem, pode ficar aí, tá bom? Baixa só mais um pouco.
Boa noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Amém? Antes de você sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: você está tão bonito hoje. Isso, olha para outra pessoa do outro lado e diz: você está tão bonito hoje. Mas escuta, hoje eu vou olhar para Jesus. Amém? Você pode se sentar. Não sei se vocês me conhecem, mas obrigado. Mas meu nome é Richard, eu lidero o departamento de oração aqui da igreja. Se você me conhece também, meu nome continua o mesmo. Alguns me chamam de Cleito, mas por favor não faça esse favor de não me chamar de Cleito, amém? Como é que vocês estão? Estão bem, gente? Gente, a gente tem pouco tempo e de fato eu preciso que vocês estejam comigo. Amém? Coloca toda a sua atenção, coloca toda a sua devoção, o seu temor nisso aqui que a gente vai falar. Eu creio que a gente vai ver uma noite incrível, mas existem algumas coisas que a gente precisa falar para que seja fundamento. Ainda bem que Bia pregou muito bem, ensinou muito bem. Eu já vou adiantar algumas coisas que eu precisaria falar, que ela já falou. Mas a gente vai em algum lugar hoje em Deus, amém? Quantos estão prontos para isso? Amém? Eu quero que quando eu for falando, você vá fazendo uma cara de quem está entendendo, dando um amém, dando um aleluia. Faz alguma coisa para eu ver que você está comigo, amém? Combinado? Misericórdia. Combinado? Amém. Gente, existe uma incumbência que Deus compartilhou no meu coração nesses últimos dias e é uma frase muito simples e eu queria começar a minha mensagem falando disso. Nós estamos falando da presença, amém? Mas eu tenho algumas coisas para falar. Há algum tempo o Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração e que são impedimentos para a manifestação da presença e da glória de Deus. E existe um sofisma, existe um pensamento sendo integrado na igreja hoje, que o ser humano, o Filho de Deus, é o centro do Evangelho. Sabe, Jesus ama muito você, sabe, Jesus morreu por você, Jesus deu a vida por você, Jesus te tornou próspero, Jesus te deu a saúde divina, Jesus tantas outras coisas, Ele te inseriu na família dEle, como sendo filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus continua sendo o centro do Evangelho. Quantos entenderam isso? Quantos ficaram felizes com isso? Jesus fez muita coisa para a gente, Jesus nos ama muito, Ele faz muita coisa ainda hoje para a gente, a sua bondade e a sua fidelidade nos cerca todos os dias, mas Jesus continua sendo o centro do Evangelho. Amém? E agora, gente, não nos custou nada tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de Deus. Na verdade, nós nem poderíamos pagar tudo aquilo que Jesus fez por nós, é impossível. A Bíblia fala que nós somos salvos, não é pelo aquilo que nós fazemos, é pela graça de Deus e mediante a fé. Então nós não poderíamos pagar. Agora, para nós seguirmos quem Ele é, nos custa tudo o que nós temos. Quantos entenderam isso? Não nos custou nada. A salvação foi Ele que nos deu gratuitamente, mas nos custa tudo que nós temos seguir a Ele. Sacrifício. Amém? Jesus lá em Mateus 8, a partir do versículo 20, Jesus faz uma analogia, ele compara algumas coisas com o que é o reino. O reino é semelhante, tal. E ele faz uma analogia que eu particularmente eu amo muito essa passagem. Você não precisa abrir, porque nós precisamos ganhar tempo, mas o reino dos céus, Jesus dizendo, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu e de novo escondeu. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Não nos custou nada a salvação, mas nos custa tudo seguir a Deus. E esse homem, ele tendo encontrado algo precioso, ele foi lá e vendeu tudo que tinha, porque ele sabia que aquilo ali era muito precioso. E semelhantemente é o reino de Deus. Nós encontramos algo muito precioso, nós encontramos algo muito valoroso.
E nos custa tudo que nós temos para seguir isso, para ganhar isso. Não que é um legalismo, eu faço alguma coisa para ganhar algo. Não é isso. É a consciência de que eu preciso dar tudo porque Ele merece tudo. Porque nós encontramos algo valioso e precioso. Quantos estão entendendo isso? E sabe, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da igreja, muitos homens de Deus desejavam o que nós temos hoje. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele falava assim, ó: quem me dera que eu pudesse estar todos os dias na casa de Deus. Mas sabe, gente, nós temos dentro, nós encontramos isso que Ele tanto buscou e que tantos homens buscaram. Amém? Quantos estão comigo? Vamos seguir. Tá tudo bem aí? Amém. Isso implica em outras coisas, sabe? Jesus, Ele não apenas morreu por nós. Isso parece bugar a nossa mente. Se é que eu pudesse dividir e definir a redenção, o plano redentivo de Deus, eu queria dividir nessa noite em duas partes: a morte de Deus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus implica em o salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou o pecado por nós e morreu por nós e nos inseriu na vida dele, inseriu na família dele. Então Jesus, Ele não apenas morreu por nós, mas existe outra parte. Se Jesus apenas morresse por nós, o nosso pecado estava pago, estava tudo certo e a gente já poderia ir morar lá com Ele. Amém? Quantos entenderam isso? Mas Jesus ressuscitou por nós. Não parou apenas na morte. A morte de Jesus implica naquilo que eu falei para vocês no início. A salvação, a prosperidade, a cura, enfim, e tantas outras coisas. Mas Jesus ressuscitou por nós. E se Ele ressuscitou por nós, existe algo a mais para acontecer aqui na terra. Jesus, Ele morreu a morte que estava proposta e destinada para nós. Nós é quem deveríamos ter aquela morte. Nós estávamos destinados à morte, ao pecado, ao inferno. Jesus foi lá e disse: não, eu vou pagar por isso, eu vou resgatar Ele. Mas Jesus ressuscitou por nós. E quando Ele ressuscitou a vida que era dele para nós. O mesmo acesso, a mesma posição espiritual que Jesus tinha, Ele ressuscitou e nos deu isso. Quantos estão entendendo isso? Então hoje nós temos acesso pleno à presença de Deus. É o mesmo acesso que Jesus tinha com o Pai, a mesma maneira que Jesus poderia comunicar-se com o Pai, nós hoje temos, por conta da ressurreição de Jesus. Amém? Vamos seguir. E agora eu queria que você abrisse Êxodo 19:6. Eu queria que você fosse um pouco rápido com isso. Eu sempre quis fazer isso, ó. Quem achou, diz assim: as minhas contas estão pagas. Eu sempre quis fazer isso. Mas quem não achou, diz: as minhas também. Isso. Estão lá. Amém? Então todo mundo lá? Êxodo 19:6 diz assim, ó. A parte B do versículo, depois da vírgula: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Diga: reino de sacerdotes. E uma nação santa. Bia falou muito bem disso hoje. Jesus nos tornou, Deus nos tornou uma das primeiras alianças que Deus fez com o povo dele, o povo de Deus, foi tornar aquela geração, ou tornar aquele povo sacerdote. Eu escolhi vocês, hoje eu gerei vocês como um reino de sacerdotes. O que é sacerdotes? Bia falou muito bem, mas é alguém que se coloca entre duas pessoas, ou alguém que ministra a outra pessoa. E é interessante, e isso me fascina, é que Deus disse: eu escolhi vocês como um reino de sacerdotes, e não um reino com sacerdotes. E o que é que tem a ver isso, Richard? É muito simples. Se é de sacerdote, é que todas as pessoas são sacerdotes, e não com sacerdotes, que são apenas uns sacerdotes. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso? Amém? Estão comigo? Fica comigo.
Então, isso implica dizer que Deus deseja que todos se tornem sacerdotes, ou que tenha essa consciência e viva de modo como um sacerdote vive, ministrar ao Senhor. Agora existe alguns, infelizmente, a gente aprendeu a viver uma forma de igreja, uma forma de ministrar ao Senhor, que é terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Vocês certamente conhecem essa passagem, mas eu vou trazer de forma muito breve, algo aqui que aconteceu. O povo hebreu sendo libertado lá, o êxodo, né? Eles estavam lá durante 400 anos, presos lá e trabalhando e sendo escravos lá no Egito de Faraó. E aí eles foram libertos, e aí Moisés conduziu esse povo até um lugar. E aí, em determinado tempo, Deus disse assim, Moisés, faz o seguinte, junta todo o pessoal, junta todos os hebreus aí, todo o povo de Deus, e manda que eles venham ter comigo, e manda que eles venham falar comigo, que eles venham se encontrar comigo. E aí sabe o que o povo disse? Não, Moisés, vai tu no nosso lugar, a gente não quer morrer, a gente tem medo, vai tu. Isso é exatamente o que tem acontecido na igreja de Deus, na igreja brasileira, e eu queria trazer um pouco mais íntimo para o verbo da vida. Sabe por quê? É simples. Nós temos muitas boas mensagens na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós temos homens de Deus que vai lá e se encontra com Deus e estuda a palavra de Deus, e são palavras maravilhosas, são palavras incríveis. Maneco, Guto, João, Suane, Alex, Paulo e tantas outras pessoas, palavras maravilhosas, e aí nós nos acostumamos, e aí nós terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. É como se a gente estivesse dizendo, vai lá, João, sobe tu no nosso lugar, vai lá, gasta tu o tempo com a palavra, vai lá, gasta tu o tempo com o secreto. Quantos estão comigo? Não fica com cara de quem está apanhando não, pelo amor de Deus. Estão comigo? Amém, vamos seguir. Mas sabe, gente, sempre existiram homens e sempre existiram mulheres de Deus que decidiram ir um pouco a mais do que estavam dando para eles. Sempre existiram homens e mulheres de Deus cuja fome, a sede e o desejo de Deus excedia o seu controle, o seu pensamento, as limitações da época. Sempre existiram essas pessoas. Eu me lembro no início da minha conversão, meus primeiros dias com o Senhor, eu recebi um Novo Testamento, daquele Testamento de Gideão, azulzinho. Quantos já conheceram, quantos já viram? E eu me lembro da minha fome por aquilo, um anseio por aquilo. Eu não era uma pessoa muito boa na escola, eu nunca lia livros, eu nunca fazia atividades, eu nunca nada, então eu não tinha nenhum hábito de ler. Mas eu me lembro que quando eu conheci Jesus, eu fechava a porta do meu quarto, sem entendimento, sem nada, nem sabia orar, nem sabia como orar. Botava uma música de Thales Roberto, escrito pelo dedo de Deus, deixava em repetir. E eu fechava os meus olhos e não falava nada, mas a minha fome manifestava a presença de Deus naquele lugar. Eu escutava, eu chorava, eu fazia qualquer coisa, sem entendimento, sem nada, mas eu tinha fome, eu tinha sede, eu buscava ao Senhor. Será que nessa noite o Senhor poderá encontrar em nós fome e sede para manifestar a sua presença? Será que nessa noite o Senhor pode encontrar corações desejosos, corações sedentos, cuja fome e a sede exceda o seu intelecto, ofenda o seu intelecto? Que não seja uma construção daquilo que você espera, mas que seja simplesmente a submissão da direção do Espírito dessa noite.
Será que Deus pode encontrar essas pessoas hoje? E aí no capítulo 19 ainda, você não precisa abrir, e no versículo 3 fala: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes: sempre existiu homens que desejavam Deus, que buscavam a Deus. E mesmo com tudo aquilo, logo ele decidiu subir o monte, elevar o nível de busca para quê? Para encontrar-se com Deus. Eu acredito, gente, que esse é um tempo e essa é a geração onde de fato nós precisamos elevar o nosso nível de busca, elevar o nosso nível de conhecimento de Deus, de desejo de Deus, de temor de Deus, de devoção por Deus, de respeito por Deus. Esse é o tempo, essa é a geração. Não passará, eu creio muito nisso, não passará outra geração até que o Senhor retorne em todo o seu esplendor e glória. Mas até lá, será que Deus pode encontrar aqui na terra corações sedentos e desejosos pela presença dEle? Quantos estão comigo? Eu queria que você abrisse em Isaías 6:1, e esse é um dos versículos da minha vida. Isaías 6:1, corre lá. Quem achou, volta os olhos para mim de novo. Eu queria que você lesse comigo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Sabe, gente, nós precisamos começar a ver o Senhor. Nós precisamos começar a voltar os nossos olhos completamente, inteiramente para o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ouvir histórias de livros que narram histórias que pessoas se encontraram com Deus, que pessoas desfrutaram da manifestação, da presença e da glória de Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou cheio de apenas ler livros, de apenas ver vídeos. Eu desejo ver a Deus, eu desejo contemplar a glória de Deus, eu desejo ver a face de Deus, eu desejo desfrutar da manifestação da presença de Deus. Eu não sei se você tem esse mesmo desejo, eu não sei se você compartilha desse mesmo anseio, mas eu não aguento mais apenas viver das falas e das histórias de outras pessoas. Que bom, isso é muito bom, isso de alguma forma incendeia e nos proporciona e nos impulsiona a buscar por isso. Mas eu quero ter a minha própria experiência, mas eu quero viver a minha própria encontro com o Senhor. Feche seus olhos por um pouco e expresse esse anseio pelo Senhor. Senhor, nós desejamos ter o nosso próprio encontro. Senhor, a Bíblia fala que é um novo e vivo caminho. Se é vivo, nós esperamos por você no caminho novo, Jesus. Nós não queremos viver de passados, de migalhas de avivamento. Nós queremos ter as nossas próprias experiências. Por isso, Jesus, nessa noite, nos presenteia com encontros pessoais e personalizados. Pessoais e personalizados. Amém? Você pode voltar os olhos aqui. Existem alguns, como eu falei para vocês, alguns versículos que marcam a minha vida. E existe um evento que para mim é um evento incrível que aconteceu lá com Jesus, que marca a minha vida, que marca a minha história. Certamente você leu já isso, certamente você já ouviu falar sobre isso.
É uma pequena reunião de oração que aconteceu no monte. Jesus convida João, Pedro e Tiago para ter com eles e subir no monte. E essa reunião, em alguns subtítulos da Bíblia, fala sobre a transfiguração. Quantos conhecem essa passagem? Amém? Você não precisa abrir, eu vou narrar muito rápido essa história. Mas em Lucas 9, 28 ao 34 fala: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Diga, para orar. Amém. Enquanto orava, versículo 29, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. No versículo 32 fala: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Diga, dominados pelo sono. Diga, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e 2 homens que estavam com ele. Jesus convidou os discípulos mais próximos dele para uma reunião de oração. Ei, vamos ali, vamos orar. E aí eles pensavam que era uma reunião normal, eles pensavam que era aquela oração que a gente faz antes de dormir, que faz: Senhor, abençoa Satanás, amém, e pega no sono. E de fato aconteceu isso, eles pegaram no sono. Estava lá Jesus orando como de costume. A Bíblia fala que Jesus se retirava para orar como de costume. E aí eles estavam orando e dormiram. Isso fala muito sobre a igreja. Às vezes Deus nos convida a participar de algo que Ele quer fazer conosco. E aí a gente perde aquilo porque a gente está dormindo, porque a gente está desapercebido. Mas diga assim: graças a Deus pela graça de Deus. A Bíblia fala que subitamente eles acordaram. E a glória de Deus estava sobre a face, sobre as vestes, sobre aquele lugar de Jesus. E aí, gente, abrindo um parênteses agora. Eu sou muito igual a Pedro. Presta atenção, vocês vão saber disso. Você lembra quando eu era pequenininho que você olhava um desenho, por exemplo, eu queria muito ser Power Ranger vermelho. Eu era Power Ranger vermelho. Quando eu olho para a Bíblia, claro, depois de Jesus, mas eu me identifico muito em Pedro. Pedro, por exemplo, lá, parênteses, beleza? Pedro, naquela reunião de lava pés, não sei o que, Jesus disse: eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro disse: oxe, você está ficando doido, é Jesus? Não, enfeite não, era igual eu, se fosse eu era: não, enfeite não, chega, vou lavar agora. Aí Jesus disse: ó, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí eu de novo, eu sou desse jeito. Pode dar banho em mim, Jesus. Eu sou muito assim, amém? Mas volta, é só para vocês acordarem. E aí Pedro, ele expressa isso em muitas partes da Bíblia. Aí sabe o que ele faz agora? Ele estava dormindo, estava tirando de doido, dormiu. Aí disse, ele viu que era um evento maravilhoso, Moisés, Elias e Jesus, meu Deus do céu. Aí ele olha e diz: Jesus, pelo amor de Deus, vamos então construir uma cabana para cada. Vamos ficar aqui, ninguém vai sair mais daqui, eu mesmo vou construir. Eu faço uma para Moisés, eu faço uma para Elias e uma para você. Fica todo mundo aqui, tá tudo certo. Eu sou muito assim, gente, de verdade. Mas presta atenção. Pedro, ele encontrou um lugar de oração naquele encontro. Ele encontrou um lugar na presença de Deus naquele encontro que ele teve. Ele entendeu, eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso, se for necessário, eu preciso até construir uma casa. Eu preciso construir algo para estar nesse lugar. Sabe por quê? A majestade eterna e a radiação da sua beleza foram vistas pelos olhos humanos. É possível contemplar, é possível ver a glória de Deus com os olhos humanos. Quando nós subimos o monte ou elevamos o nosso nível de busca e o nosso desejo é encontrar-se com Deus, é possível ver a face de Deus, é possível ver a glória de Deus, a radiação do esplendor da sua glória, é possível.
E até então ele não tinha muito bem definido o que era oração. Mas ele disse, se oração é contemplar a glória de Deus, se relacionar com Deus, é ver o esplendor da sua glória, é o contato com o maior prazer e satisfação que o meu corpo, a minha vida, a minha alma pode ter. Então eu quero estar nesse lugar todos os dias da minha vida. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo isso? Eu queria que se você puder, você já pode ficar em pé. Se os meninos puderem, pode desligar a luz também. Agora, gente, importante. Deus não habita em templos construídos por mão humana. Pedro, ele tinha a intenção de construir algo físico, mas existe uma menina, uma moça na Bíblia que me fascina, e que a história dela, a Bíblia fala, Jesus fala que onde o Evangelho for pregado, todo mundo irá lembrar dessa história. Ela queria construir, e ela construiu um lugar no seu coração, onde Deus pudesse habitar e pudesse se manifestar. Eu queria que você abrisse, nós já estamos encerrando. Queria que você abrisse em Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus 8, 20. Todo mundo está lá? Diz o seguinte: Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus, ele não tinha um lugar fixo, ele não tinha uma morada que dissesse, vamos lá na rua 366, no endereço tal. Jesus não tinha, ele costumava andar de cidades em cidades, e a Bíblia ela não relata muitas cidades que Jesus foi muitas vezes. Jesus sempre passava por cidades, mas existem estudos e na Bíblia relata que Jesus costumava ir a Betânia, e ele costumava ir lá porque com um objetivo, porque tinha algo diferente naquela cidade, e era a casa de 3 amigos de Deus: Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava no ápice do seu ministério, e estava tudo agitado, e todo mundo queria levar ele para aquelas conferências, queria levar ele para ministrar em algum lugar, para curar, para milagres. E tudo que as pessoas queriam era ver milagres e pregações e Jesus se mover. Mas existia um lugar onde tudo quanto a pessoa queria, e essa pessoa é Maria, era estar aos pés de Jesus, dando a Ele todo amor, toda devoção, toda adoração, toda reverência, todo temor. Pedro queria construir algo físico, queria construir templos, mas essa menina, Maria, ela construiu um lugar no coração dele, onde Deus pudesse reinar, ser entronizado, e a única coisa que tinha na vida dela era essa pessoa, Jesus. Sabe, é a construção dessa série. Suane ministrou no sábado, Juan ministrou na quinta, Bia ministrou agora antes de mim. Tudo isso é para que no nosso coração nós construímos um lugar para que o Senhor possa se mover livremente, e tudo que Ele receba de nós, além de perguntas, além de desejar carro, casa, não sei o que, é desejar a presença dEle, é desejar que Ele receba toda a adoração, tudo que é digno dEle. E nessa noite, o Senhor deseja se apresentar para nós. Eu falei no início que eu vi como, isso é louco, mas eu vi como Deus colocando sal nas nossas bocas, aguçando sede e aguçando fome.
Sabe, gente, eu costumo dizer isso é quase uma regra da minha vida. Hoje pode ser um dia em que nós vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Pode ser um culto normal, onde a gente veio, cantou algumas músicas, ouviu algumas palavras e foi-se embora para casa. Mas hoje pode ser uma noite onde nós teremos encontros reais, pessoais, genuínos com Deus. Mas isso depende de você. Eu sou apenas um jumento que traz algo que aconteceu lá com Balaão. Eu não tenho nada de bom para dar para vocês. Eu nem prego. Um dia eu recebi uma palavra, eu estava pregando lá na praça. E aí preguei, pensei que estava pregando bem. Depois uma senhorinha veio falar comigo e disse: meu filho, você não é um pregador. Eu disse: meu Jesus do céu, que situação. Ainda bem que ela terminou, ela disse: você é um provocador. Então eu não tenho um discurso bom, eu não tenho um esboço muito bom para você olhar para mim e dizer: meu Deus, que pregador. Mas hoje eu queria te instigar a algo. Hoje eu queria, junto com vocês, ir a um lugar em Deus. Quantos estão desejando por isso nessa noite? Existe uma palavra na Bíblia chamada Shazar, que significa contemplar. E contemplar significa ver com os olhos da nossa mente. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a visualizar Jesus, aquele que tem os olhos de fogo, aquele que, assim como se apresentou para Pedro, existe um esplendor, existe uma luz tão forte como um raio, mais forte como um raio. As suas roupas resplandecem, a sua santidade é quase que visível, a sua presença é palpável. Comece a visualizar isso hoje. Comece a visualizar isso agora. O Rei da Glória, aquele que está sentado no mais alto e no mais sublime trono. Isso. Comece a visualizar com os olhos da sua mente. Comece a imaginar a orla das vestes deles enchendo esse lugar. Comece a visualizar a glória de Deus enchendo esse lugar. A Bíblia fala que um dia a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes, eles não conseguiram mais executar as suas atividades. A glória de Deus está começando a inundar esse lugar. Comece a visualizar isso. Vamos lá, vamos juntos. Agora comece a orar em outras línguas. Se você tem línguas, comece a orar em outras línguas. Comece a intensificar nesse lugar o seu anseio, o seu desejo pela presença de Deus. Vamos lá. A Bíblia fala, Paulo diz que quando nós oramos em línguas, nós falamos com Deus. E nós oramos de fato. Por isso vamos começar a falar de fato com Deus. Vamos começar a orar de fato. Vamos lá. Isso, vamos lá, vamos juntos. Não desiste. Vamos juntos. Yes, vamos lá. Comece a encher esse lugar. Se você tem desejo, expresse esse desejo. Se você ama ao Senhor, expresse o seu amor. Yes. Espírito de sabedoria e revelação, cai agora sobre nós. Yes, vamos juntos. Tem mais. Chorobosorobarasara. Yes. Ragachokotorogochokoros. Jesus, eu oro agora para que os meus irmãos tenham encontros físicos com a sua presença. Seja fogo, seja choque, seja água, mas que eles sintam na carne a sua glória. Que até a sua carne exulte ao Senhor. Rogochokorobodos.
vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comece a intensificar isso. Oh, ragata,